aqui em plena festa dos Santos Apóstolos São Pedro e São Paulo, e nós queremos fazer aqui essa explicação para todas as pessoas que estão confusas e que precisam discernir e entender melhor o que está acontecendo com a igreja e quem é essa pessoa que está acusando o próprio Papa Francisco. Então eu vou falar hoje desse movimento que está sendo promovido pelo arcebispo Viganò. E eu quero manifestar o nosso apoio a esse homem e explicar por que nós estamos apoiando esse arcebispo que nesse momento se coloca como um defensor dos valores verdadeiros da Igreja Católica. Então, as recentes declarações do arcebispo Carlos Maria Viganò trouxeram muita perplexidade e muita admiração em todos os ambientes da Igreja e também nos ambientes seculares. E nós enviamos para ele uma carta de apoio e nós estamos aqui fazendo essa explicação para mostrar por que nós damos importância e por que nós apoiamos esses seus pronunciamentos. Nesse momento, Monsenhor Viganò tem recebido muitos ataques, inclusive ele está vivendo escondido, porque ele não pode estar sendo encontrado publicamente, uma vez que ele está falando de coisas muito sérias, muito pesadas. E a pessoa que faz essas denúncias, normalmente, ela é ameaçada de morte. Então, você vai ouvir a mídia se referir a Monsenhor Viganò como um homem revoltado, um bispo cismático, alguém que está simplesmente criticando o Papa Francisco, mas quando nós procuramos entender realmente o problema, nós vamos perceber que não é nada disso. Então é por isso que eu quero explicar isso tudo aqui. Obviamente, nós veremos muitas pessoas nos criticando também e veremos outras pessoas que estão realmente procurando a verdade, que estão querendo entender as coisas e que vão nos agradecer, vão dizer ali: olha, padre, obrigado, Frei Tiago, porque você nos ajudou a entender o problema. Existem muitas pessoas, obviamente, que estão querendo uma solução fácil. Estão querendo que Monsenhor Viganò faça uma estrutura, faça uma igreja paralela, mas eu já adianto que o objetivo dele não é fazer essa solução fácil, porque isso seria uma solução humana. E ele tem plena consciência de que o problema da igreja não pode ser resolvido por uma simples ação humana. Mas também nós não podemos ficar simplesmente com os braços cruzados e esquecer o que está acontecendo. Existem muitas pessoas, inclusive, que se dizem espirituais, se dizem pessoas que são preocupadas muito mais com a vida de oração, com a vida contemplativa, e que nos criticam, dizendo: olha, vocês não deveriam estar metidos nessas coisas, mas vocês deveriam muito mais rezar pelo Papa, rezar pela Igreja e calar a boca, deixar essas coisas, esses problemas, essas questões políticas de lado. Mas aqui eu faço uma objeção dizendo o seguinte: nós não estamos preocupados com circunstâncias políticas e nem com julgamentos subjetivos, porque o Papa é isso, porque o cardeal tal é aquilo, ou porque o bispo tal fez tal coisa. Não é isso. Se fosse nesse âmbito, realmente eu estaria plenamente de acordo que isso não é
da nossa competência. Porém, na medida em que nós percebemos que o tema, né, da nossa preocupação, ele atinge a essência mesmo da igreja, ele atinge mesmo a essência mesmo da nossa fé. Nós não podemos querer viver uma vida contemplativa, viver uma vida de oração, dedicar-nos a Deus, se nós não sabemos nos localizar em que sentido nós vivemos a nossa religião. Primeiro de tudo, eu tenho que saber o que é ser católico, o que significa dar a Deus o verdadeiro culto na verdadeira religião, para depois eu desenvolver a minha vida religiosa, a minha vida contemplativa, a minha vida de oração. Então, o assunto é da mais extrema importância. E eu digo, inclusive, que cada católico tem obrigação diante de Deus de tomar consciência de que está acontecendo e de se posicionar. E dizer, olha, eu estou desse lado aqui. Né? E ainda dizer para outras pessoas, divulgar esse problema, para que as pessoas possam, pelo menos, estarem tomando também a sua posição. Isso é nossa obrigação. Se não fosse necessário fazer tudo isso, então não seria necessário também Nossa Senhora ter vindo do céu, dar mensagens em Fátima e em muitos outros lugares para nos alertar dessas mesmas situações que o Monsenhor Viganò está denunciando. Então você vai ver que a própria Nossa Senhora não teria sentido, não teria motivo de vir do céu transmitir uma mensagem para nós, se nós não estamos precisando de um alerta urgente que tem que ser conhecido e tem que ser realmente analisado perante a consciência de cada católico, de cada cristão, até mesmo das pessoas que não conhecem a igreja, até mesmo das pessoas que não são batizadas, porque através dessas informações, essas pessoas podem inclusive tomar uma posição, assumir o batismo e assumir a defesa dessa mesma igreja que eles se sentiram chamados a entrar. Ou seja, a Igreja Católica. Então eu diria o seguinte, que Monsenhor Viganò é alguém que está contra o sistema, ele não está ali para fazer conspiração, porque ele não precisa disso, né? Ele não é um adolescente, não é uma pessoa aí que tem necessidade de aparecer, ele é uma pessoa séria, ele é uma pessoa que tem uma experiência de vida para contar. E ele tem uma experiência de conversão que levou ele a essas conclusões. E é a partir dessas conclusões que nós também temos que analisar a nossa própria vida. Então, após esse período de pandemia, de confinamento, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas ficaram sem os sacramentos, muitas pessoas se questionaram a respeito de tudo que está acontecendo no mundo. Eu não tenho dúvida que esse período serviu sim como um momento importante que a providência usou para nos fazer acordar para a situação atual que nós estamos vivendo. Não tem dúvida disso. E é por isso mesmo que nós vemos que a atuação de Monsenhor Viganò se tornou muito mais direta e objetiva a partir dessas situações terríveis que nós passamos a viver. Então eu diria que esse homem que serviu a igreja por mais de 60 anos e atingiu um altíssimo grau na hierarquia, né, como núncio apostólico dos Estados Unidos, ele não pode de uma hora para outra estar aí revoltado com o Papa, sem se dar conta das graves consequências disso, né? Querer influenciar milhares de pessoas sem perceber que isso poderia incorrer na sua condenação eterna e na condenação eterna de muitas pessoas.
Então seria algo muito sério para uma pessoa que se aventurasse aí para dizer coisas sem sentido, como um enganador, como alguém que simplesmente está manifestando uma revolta pessoal, uma mágoa ou algum sentimento que não tenha uma raiz na fé. Além do mais, quando se trata de alguém que realmente tem essa fé, que manifesta essa fé, você vai necessariamente perceber que essa pessoa sabe que ela não pode se levantar contra o Romano Pontífice sem, com isso, incorrer em pecado mortal e poder, inclusive, perder a sua alma para sempre. Então você começa a perceber que ele toma essas posturas porque ele está baseado numa certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Então aqui é que nós devemos analisar agora. Eu passo a recapitular cada um dos acontecimentos para que nós tenhamos uma visão geral, um panorama daquele movimento que o Espírito Santo está fazendo na alma dele e nos conduzindo a todo esse ensinamento e nos dando, inclusive, condições de chegarmos a conclusões a respeito do problema que a Igreja Católica enfrenta hoje. Então eu passo a fazer agora uma recapitulação de todos esses fatos para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Em 2011, Monsenhor Viganò é instituído pelo Papa Bento XVI como núncio, ou seja, diplomata representante da Santa Sé nos Estados Unidos. Ali ele toma conhecimento de muitos casos de abusos sexuais, inclusive de pedofilia. E ele reporta isso ao Papa, que começa a tomar providências. Entretanto, em 2013, ele transmite ao Papa Francisco essas mesmas informações, inclusive denunciando o cardeal McCarrick, que era o arcebispo de Washington, e Francisco não faz nada para punir. Mas em 2016, Viganò deixa esse cargo e nesse ano surge o problema do documento Amoris Laetitia. Nós sabemos que 4 cardeais levam as dúvidas em relação a esse documento para o Papa e ele simplesmente ignora, não responde aos cardeais. 2 deles, inclusive, já faleceram. Agora, é bom dizer aqui que esses cardeais foram formados naquela mentalidade do modelo de igreja estabelecido por João Paulo II, que quis preservar alguns valores da Revolução do Concílio, mas quis manter especialmente a moral católica de uma forma mais rígida. Então, quando esses cardeais viram, através do documento Amoris Laetitia, a revolução que o Papa Francisco começou a fazer em relação ao modelo de João Paulo II, então eles se levantaram e todos ficaram perplexos de perceber que Francisco não respondeu e ainda aprovou outras interpretações que eram revolucionárias em relação a esse documento. Nessa ocasião, Viganò não tomou partido, não se manifestou abertamente, mas em 26 de agosto de 2018, quando ele estava completando 50 anos de sacerdócio, ele publica um dossiê provando que o Papa sabia de todos os escândalos nos Estados Unidos. E mesmo assim, ao invés de punir, ele promoveu os culpados. Obviamente, a imprensa divulga esses fatos, mas preserva ao máximo possível a figura de Francisco
que na mídia internacional é considerado como alguém que está revolucionando o papado para tornar o Papa uma figura mais humilde, mais próximo das pessoas simples, dos pobres, daqueles que estão abandonados, né? Que é amigo da ecologia. Então, Papa Francisco, nós sabemos que ele é muito bem visto pela mídia internacional. Entretanto, foi a partir de 2020 que a coisa começou a esquentar e em 29 de fevereiro, Viganò escreve uma carta de apoio ao cardeal Zen, que estava fazendo oposição a esse acordo entre a China e a Santa Sé. Então, Viganò escreve dizendo que, de fato, eles estavam entregando a Igreja Mártir da China nas mãos do inimigo. Que eles fizeram assinar um pacto secreto, legitimaram bispos excomungados, agentes do regime, depondo os bispos legítimos, ou seja, um verdadeiro escândalo. Em 4 de abril de 2020, ele começa a ser ainda mais preciso quando critica a atitude de Francisco de renunciar ao título de Vigário de Cristo no livro do Anuário Pontifício. E ele diz que isso parece uma atitude de humildade, mas dá uma ideia de usurpação, porque ao invés de vermos o servo dos servos de Deus, aquele que usa o título de Vigário de Cristo, ou seja, de representante de Cristo e sucessor do príncipe dos apóstolos, nós vemos simplesmente o título na pessoa de Jorge Bergoglio, ou seja, uma identificação puramente humana, deixando todos esses sinais como símbolos do passado e adotando uma postura simplesmente baseada no seu próprio eu. Entretanto, em 9 de abril de 2020, Monsenhor Viganò pede a todos os católicos do mundo inteiro que rezem o exorcismo de Leão XIII. Então, com certeza, isso foi algo que produziu uma grande repercussão, porque esse exorcismo tem palavras muito fortes, muito proféticas, e a partir desse fato, ele vai se tornar muito mais preciso nas suas denúncias e mais teológico nos seus conceitos. Ultrapassando os erros e abusos de Francisco e encontrando na própria estrutura intocável do Vaticano II a causa de todos os graves problemas que nós estamos vendo hoje. Então, em 21 de abril de 2020, ele concede uma entrevista ao site português Dies Irae e diz que uma igreja que se destaca como nova em relação à Igreja de Cristo simplesmente não é a Igreja de Cristo. E ali ele faz também essa explicação, dizendo que a religião mosaica, que era a Igreja no Antigo Testamento, ela foi desejada por Deus para conduzir o seu povo até a vinda do Messias. E teve o seu cumprimento na nova aliança, sendo definitivamente revogada no Calvário, pelo sacrifício de Cristo, que do seu lado aberto fez nascer a igreja da nova e eterna aliança, que substituiu a sinagoga. Entretanto, a igreja pós-conciliar, modernista e maçônica, ambiciona transformar e superar a Igreja de Cristo, substituindo-a por uma nova igreja, uma criatura deformada e monstruosa que não vem das mãos de Deus. O objetivo dessa nova igreja não era levar o povo eleito a reconhecer o Messias, como foi para a sinagoga, e nem converter e salvar os povos antes da segunda vinda de Cristo, como foi o caso da Igreja Católica até hoje, mas constituir-se como um braço espiritual
da nova ordem, que é defensora da religião mundial. E é nesse sentido que a Revolução Conciliar teve que primeiro demolir o legado da Igreja, a sua tradição milenar, da qual ela extraía a sua própria vitalidade, como corpo místico de Cristo, para depois se desembaraçar dos expoentes da antiga hierarquia que foram colocados para fora. Os antigos bispos que defendiam a verdadeira tradição da Igreja. Ora, isso representa a concretização do plano da maçonaria e a preparação do advento do anticristo. Ora, nessa mesma entrevista, ele vai dizer claramente que o Vaticano não revelou todo o terceiro segredo de Fátima. Então isso também produziu muita repercussão. No dia 7 de maio, ele denunciou também como a hierarquia da Igreja atuou nessa questão do confinamento devido à pandemia. E como houve uma certa união da hierarquia da Igreja com os governos, ou fazendo até algo além do que os governos estavam pedindo, afastando as pessoas dos sacramentos e impedindo as pessoas até mesmo de entrar nas igrejas. Então muitos bispos assinaram esse apelo que ele dirigiu ao mundo inteiro para que as igrejas fossem reabertas e para que as missas voltassem a ser celebradas. Em 29 de maio, ele respondeu a uma carta de uma irmã de clausura que lhe pedia explicações sobre a situação. E ele dizia a essa irmã que temos que ter um olhar sobrenatural, confortado pela Santa Escritura e também mensagens de Nossa Senhora para compreender o que estamos vivendo nesse momento e ver claramente a dimensão real do choque épico entre o bem e o mal, entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Os partidários de um governo mundial e as elites querem impor uma tirania e se organiza a seu lado um braço religioso do neopaganismo. Ele diz ainda que o Vaticano II é um câncer dentro da Igreja e que nossa missão hoje é de abrir os olhos de numerosas pessoas e mesmo de padres e religiosos que não conseguiram ainda entender o que está acontecendo e se limitam a olhar a realidade de uma maneira parcial e desordenada. Uma vez que nós entendemos o mecanismo, podemos entender também todo o resto. Ele diz ainda: minha querida irmã, nós podemos sim voltar atrás. Nós podemos fazer com que tudo que nos foi tirado fraudulosamente seja nos restituído, mas somente na coerência da doutrina, sem compromissos e sem nada ceder e sem oportunismo. Repito, na coerência da doutrina, sem compromissos, sem nada ceder e sem oportunismo. No dia 9 de junho, ele publica o seu texto mais impressionante. Nós fizemos também uma conferência sobre ele. E o que nos causa mais admiração nesse texto é vê-lo abrir o seu coração dizendo: hoje eu confesso que fui enganado. Continuar nisso seria uma incoerência. Então, com muita humildade, ele vai recapitular toda a sua história, dizendo que ele serviu uma fraude durante 60 anos. Então, realmente isso é impressionante. E ele chega à conclusão de que nós devemos abjurar completamente o Vaticano II
e que devemos fazer uma separação entre obediência à hierarquia e fidelidade a Cristo. De fato, nunca na história nós vimos essa separação. Mas é justamente isso que torna esse nosso momento único e especialmente difícil em relação a todos os outros momentos de crise que a igreja enfrentou na sua história. A instituição fica de um lado e a igreja eclipsada, na expressão de La Salette, fica de outro lado. Então aqui realmente Monsenhor Viganò entendeu o que está acontecendo e qual é a causa do problema. É por isso que São Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, descreve esse momento que ele chama de grande apostasia. Então é justamente isso que torna muito especial esse caso do Monsenhor Viganò, porque todos os bispos e sacerdotes que denunciaram os erros do concílio foram formados pela igreja antes do concílio. Então, quando eles se levantaram contra esta revolução, as pessoas diziam: eles são fanáticos, eles são radicais, eles foram formados numa outra mentalidade, por isso que eles não entendem. Então a gente via as pessoas comentarem isso, ouvimos muito isso, dizendo que a missa antiga é uma coisa ultrapassada, as pessoas são apegadas nisso porque eles têm saudade, porque eles viveram nesse ambiente, eles não aceitam mudança. Mas o caso de Viganò é completamente diferente. Ele foi formado nessa igreja pós-conciliar, ele foi ordenado em 68, ou seja, já prestes à inauguração do novo rito. Ele sempre celebrou a missa nova, até que ele foi se dando conta de todos esses acontecimentos. Então, diante das dificuldades que ele viveu, das experiências que ele passou, e inclusive começando pelos escândalos e os abusos de pedofilia que aconteciam nos Estados Unidos, porque é aí que ele foi se dando conta, foi percebendo: olha, se essa igreja tem tantos escândalos morais, alguma coisa está errada. Então, a partir daí, ele foi se aprofundando e foi vivendo um processo de conversão, até chegar às causas do problema, porque ele está bem intencionado, ele tem uma boa formação e Deus também iluminou o seu entendimento para que ele compreendesse que a coisa não é um problema somente do Papa Francisco, mas é um problema que se arrasta desde o tempo do Vaticano II. É claro que o Papa Francisco vai levar ao cume toda esta crise e esta revolução, mas se nós não cortamos o mal pela raiz, nós não podemos chegar a uma solução do problema. Então é por isso que na véspera da festa dos apóstolos, ele concedeu uma entrevista na qual ele propõe que todos nós devemos, num ato de humildade, reconhecer que nós estávamos errados, que nós tentamos a todo custo defender esse concílio, defender essa igreja que eles quiseram implementar de uma forma totalmente humana, e precisamos agora compreender que tudo isso está numa lógica de uma infiltração sistemática dos inimigos da igreja que querem, através dessas falsas doutrinas, destruir a própria base divina da Igreja Católica. Então, o próprio Evangelho, em Mateus 24, nos diz que se esses dias não fossem abreviados, até os justos teriam dificuldade de se salvar. Tal é a confusão que nós estamos metidos. Então, essa situação que nós vivemos, e as pessoas precisam entender, as pessoas precisam investigar com sinceridade as causas do problema. Não adianta simplesmente eu ter um preconceito e dizer: não, ele é um radical, ele é um tradicionalista fanático, esquece essa pessoa porque ele é um excomungado, ele não tem que ser ouvido. Ora, se queremos realmente fazer uma igreja justa, uma igreja que seja santa, temos que dar lugar a ouvir
e a interpretar os fatos, a discernir os fatos, e tudo isso segundo a doutrina da igreja e segundo o senso dos pais da igreja. Senão nós vamos chegar a conclusão nenhuma, ou melhor, nós vamos chegar a conclusões falsas e fraudulentas que nos levaram a esse buraco que nós chegamos hoje. Então é por isso que eu me permito aqui até fazer uma comparação. Talvez alguns achem um pouco exagerado, mas eu ouso dizer que essa conversão que Monsenhor Viganò vive nesse momento, ela se compara à conversão de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo também acreditou nos judeus que diziam que Jesus estava morto, que aquilo tudo tinha acabado. Com certeza por dentro ele se questionava, mas eles diziam, ele está morto, ele não ressuscitou, isso é uma mentira desses seus apóstolos, desses seus discípulos, não acredite nessas pessoas. Ora, depois de um tempo, o próprio Cristo aparece para ele e diz, olha, eu estou aqui, eu não estou morto. Então, a partir daquele evento, São Paulo se converte e começa a mudar completamente a história. Assim também aconteceu com Viganò, porque ele acreditou na geração do concílio que dizia para ele, quando ele era um padre jovem, esquece essa igreja antiga, ela está morta, se você tem boa intenção, vamos servir a igreja do Vaticano II. E ele foi trabalhando para essa igreja, ou seja, trabalhando também para sepultar de uma vez por todas a igreja que existiu até o Vaticano II. Entretanto, num determinado momento, essa igreja aparece para ele, luminosa, viva, dizendo, olha, não estou morta, eu sou a verdadeira igreja. Então, Viganò, ele recapitula a sua vida e ele vai, num ato de sincero arrependimento, começar a desejar trabalhar para essa verdadeira igreja de Cristo, que é a Igreja Católica de sempre. Então é uma conversão impressionante que mostra que a graça de Deus está atuando nele. E veja que o seu lema episcopal também tem uma relação com São Paulo. Quando nós vemos ali o escrito da segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, que diz, Scio cui credidi, quer dizer, eu sei em quem acreditei, em quem eu depositei a minha confiança, a minha fé. Então, da mesma forma como São Paulo dizia isso, agora Viganò, no seu lema episcopal, ele apresenta essa frase como a meta da sua vida, ou seja, ser fiel a Cristo antes de tudo. Então hoje nós quisemos aqui deixar esta manifestação do nosso apoio, porque Monsenhor Viganò tem sido muito criticado. Inclusive Sandro Magister escreveu um artigo dizendo que ele estaria à beira de um cisma. Mas aí eu pergunto, onde está o cisma? Por acaso não é a igreja do Vaticano II, que se diz uma igreja nova, diferente daquela que Cristo fundou e a tradição conservou? Então nós já estamos no cisma. Agora ainda é tempo de voltarmos para a verdade. E é isso que ele está nos propondo. É interessante que todos põem uma autoridade enorme no Vaticano II, como se não houvesse todos os outros concílios, todos os outros documentos do magistério e até mesmo as escrituras são esquecidas em nome do concílio. É como se a igreja fosse o concílio e ponto final. E isso torna ainda mais suspeita a atitude daqueles que o defendem com unhas e dentes. Querem defender o concílio como uma pessoa pode defender a sua própria religião. E as pessoas confundem as coisas e querem se identificar com uma instituição,
ao invés de se deixarem converter por Deus. Se nós formos parar para pensar, cada pessoa é convidada a renunciar à sua própria religião e a renunciar até a si mesma e a tudo que tem, senão ela não poderá entrar no reino dos céus. Imagine quantos renunciaram aos erros do paganismo ou até às coisas bonitas do judaísmo ou do islã para se deixarem converter pela verdade da fé católica. Outros dizem que Monsenhor Viganò está colocando em questão até mesmo o Papa Bento XVI. Mas ele não está colocando nada no plano subjetivo. Ninguém está julgando o outro, ao contrário. Ele está sendo o primeiro a dizer: eu estava enganado. Então muitos com boa intenção e com o coração puro também foram enganados. O que custa nós termos a simplicidade e a humildade de reconhecer isso? Veja que nesta última carta que ele escreveu a Monsenhor Negri, arcebispo emérito de Ferrara, ele faz uma recapitulação de todo esse problema e nos convida a ter um olhar sobrenatural, que leva-nos de volta às coisas básicas da vida e à simplicidade de reconhecer o bem e a ter horror do mal. E ele completa: há quem veja nisto uma banalidade, como se a clareza do Evangelho fosse incapaz de nos dar respostas abrangentes a essa humanidade complexa e articulada do mundo de hoje. E ele continua: quantas palavras fúteis nos foram ditas, quantos paliativos inúteis nos foram dados, pensando que a palavra eterna do Pai fosse inadequada, que era necessário atualizá-la para torná-la mais sedutora para os ouvidos surdos do mundo. Então, realmente muito bem colocado. Se os ouvidos estão surdos, eles já estão fechados para Deus, o que adianta nós queremos adaptar a palavra de Deus? E continua: e se até agora nos deixamos confundir pelo rugido do século, que é o espírito do Vaticano II, agora podemos abandonar-nos com confiança filial e deixar-nos guiar, porque reconhecemos a voz do Divino Pastor e podemos segui-lo para onde Ele quer nos conduzir, tornando-nos instrumentos dóceis da sua graça e redescobrindo a simplicidade divina da fé que Ele nos ordenou de pregar a todos os povos. Então, usando essas palavras de Monsenhor Viganò nessa última carta que ele escreveu nesse 17 de junho, eu exorto a cada um de ter essa simplicidade da fé. Ao invés de nós ficarmos com argumentos complexos, vamos reconhecer que a fé em Cristo é algo muito simples e que é com esta fé direta, simples, autêntica, que nós podemos realmente santificar-nos e restaurar a Igreja Católica. É só a essa finalidade que Monsenhor Viganò está se manifestando. Ele não quer fazer uma igreja para si mesmo, mas ele quer nos ajudar a entrarmos em sintonia com a vontade de Deus, como ele mesmo tem procurado fazer. De fato, eu não diria que Viganò ainda será o Papa que vai restaurar a igreja depois do castigo, mas eu acredito que esse futuro Papa está hoje de acordo com aquilo que está pregando Monsenhor Viganò. E ele vai agir com esse mesmo espírito. Não é à toa que a Escritura diz:
Deus purificará os filhos de Levi e eles oferecerão para o Senhor os sacrifícios na justiça e na santidade. E a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos tempos de outrora. Tenhamos, portanto, a nossa confiança total em Deus, porque os nossos tempos são maus e confusos. Rezemos por Monsenhor Viganò, rezemos por todos aqueles que defendem a verdadeira fé católica e sejamos firmes no combate desta fé até o fim, porque é Cristo mesmo que nos dará a recompensa. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.